Você sabia que alguns filmes carregam histórias tão macabras que beiram o sobrenatural? Mortes inexplicáveis, maldições nos bastidores e superstições que os próprios atores temem quebrar. A magia do cinema nem sempre é feita apenas de efeitos especiais e atuação. Por trás das câmeras, há histórias sombrias que muitos preferem esquecer. Neste vídeo, você vai conhecer os filmes que carregam consigo lendas, maldições e segredos que nunca chegaram às telas. O filme e seu sucesso. Lançado em dezembro de 1973, O Exorcista é baseado no romance homônimo de William Peter Blatty, inspirado em um caso real de exorcismo nos anos 1940. Dirigido por William Friedkin, o filme conta a história de Regan McNeil, uma menina de 12 anos possuída por um espírito maligno, e os esforços de dois padres para salvá-la. Foi um sucesso comercial e crítico, indicado a 10 Oscars e vencedor de 2, incluindo melhor roteiro adaptado e melhor som. Mas, durante as filmagens, uma série de eventos começou a gerar rumores de que o set estava sob uma maldição. Os eventos misteriosos durante as filmagens. Um incêndio no set principal. Pouco depois de começarem as filmagens, um incêndio destruiu parcialmente o set principal, incluindo a casa onde ocorre a maior parte da ação. Felizmente, ninguém foi ferido, mas o incidente foi considerado inexplicável, já que não havia fontes óbvias de ignição. O diretor William Friedkin teria dito: parecia que algo queria que soubéssemos que estávamos entrando em território perigoso. 2 Lesões e acidentes inexplicáveis. Ellen Burstyn, que interpretou a mãe de Regan, sofreu uma lesão séria nas costas durante uma cena em que era violentamente lançada contra a parede por forças demoníacas. Ela disse que o arnês usado na cena falhou, causando danos permanentes à sua coluna vertebral. Linda Blair, então com 13 anos, fraturou 2 vértebras durante as gravações de cenas de movimentos violentos e precisou usar um colete ortopédico após o término das filmagens. Jack McGovern, interpretou o médico Carl, teve uma queda inexplicável no set e foi hospitalizado. 3 Animais morrendo no set. Durante as filmagens, animais usados nas cenas morreram misteriosamente, incluindo galinhas e outros bichos. Um cachorro treinado para uma cena fugiu e nunca foi encontrado. Morte de 2 astros da equipe. 2 membros importantes da equipe morreram durante ou logo após as filmagens. Vasiliki Maliaros, atriz que interpretou a avó de Regan, morreu em 1986, alguns anos após o filme, mas ela própria teria dito: este filme é amaldiçoado. Eu posso sentir isso. 2 Jason Miller, ator que interpretou o Padre Carras. Ele morreu tragicamente em 1994, vítima de um acidente de carro, quando seu veículo foi atingido por um trem. 3 Max von Sydow, interpretou o Padre Merrin. Apesar de ter falecido em 2020, muitos associaram sua morte à maldição por causa do papel que desempenhou no filme. Fenômenos paranormais no set. Alguns relatos da equipe envolvida mencionam fenômenos inexplicáveis durante as filmagens. Luzes piscando sem motivo aparente. Sons estranhos captados nas gravações. Equipamentos falhando aleatoriamente. Uma sensação constante de ansiedade e medo entre os trabalhadores. Em algumas cenas, disse que vozes reais de demônios foram captadas, embora isso seja altamente duvidoso do ponto de vista técnico. Poltergeist. O filme. Dirigido por Tobe Hooper, embora com forte influência criativa de Steven Spielberg, que escreveu o roteiro, Poltergeist conta a história da família Freelin, cuja casa é invadida por espíritos perturbadores, culminando no desaparecimento da filha pequena, Carol Anne, sugada para o mundo sobrenatural através de um armário. O filme foi um sucesso comercial e crítico, vencendo 3 Oscars, incluindo melhor fotografia, melhor som e melhores efeitos visuais, e gerou 2 sequências. Poltergeist II, A Outra Lado, 1986. Poltergeist III, 1988. Mas entre os bastidores, começaram a surgir fatos que pareciam saídos de um roteiro de horror. Tragédias reais do elenco. Heather O'Rourke, a menina Carol Anne. Idade na estreia: 6 anos. Faleceu em 1988, aos 12 anos,
vítima de choque séptico causado por uma infecção intestinal grave. Sua morte ocorreu durante as filmagens de Poltergeist III. Ela foi enterrada com seu vestido branco usado nas cenas finais do primeiro filme. Dominique Dunne interpretou Dana Freelin. Assassinada em 1982, poucas semanas após o lançamento do primeiro filme. Foi estrangulada pelo ex-namorado, John Thomas Veney, que pegou apenas prisão perpétua com possibilidade de liberdade condicional. Dominique tinha apenas 22 anos. Julian Beck, ator que interpretou o espírito errante, morreu de câncer no estômago em 1985, aos 50 anos. Seu papel foi adicionado na segunda parte da franquia, mas sua morte prematura contribuiu para o tom ainda mais sombrio do filme. Will Sampson, o curandeiro indígena Taylor, morreu em 1987, aos 53 anos, após complicações em uma cirurgia cardíaca. Foi considerado uma figura carismática e espiritual no filme. Lou Perriman, o vizinho Jerry, morreu em 2006, aos 81 anos. Um fã declarou: "Ele sempre disse que o filme trouxe azar. Eu acredito nele." Rumores e controvérsias durante as filmagens. Além das tragédias reais, alguns rumos assustadores foram levantados sobre o set. Ossos humanos reais na cena do poço. Uma das teorias mais chocantes diz respeito à cena final do primeiro filme, onde Carol Anne é encontrada dentro de um poço cheio de ossos humanos. Segundo rumores, os produtores teriam usado ossos verdadeiros de cemitérios mexicanos ou californianos para dar realismo às cenas. Essa informação nunca foi oficialmente confirmada, mas vários membros da equipe afirmaram ter sentido um clima pesado durante as gravações dessa cena. O Mago de Oz, o filme que se tornou lenda. Lançado em 1939, O Mágico de Oz é baseado no livro infantil The Wonderful Wizard of Oz, escrito por L. Frank Baum em 1900. Dirigido por Victor Fleming, o filme estrela Judy Garland como Dorothy Galé, uma menina transportada para o mágico mundo de Oz após um tornado. Foi um marco do cinema pela primeira utilização em larga escala da tecnologia Technicolor. Músicas memoráveis, como Over the Rainbow. Personagens marcantes: o Homem de Lata, o Espantalho, o Leão Covarde e a Bruxa Má do Oeste. Mas nem tudo era tão colorido nos bastidores. Tragédias e sofrimento no set. Judy Garland, pressão extrema e abusos. Aos apenas 16 anos, Judy Garland sofreu pressões físicas e psicológicas extremas. Era submetida a dietas severas, às vezes só café e sopa, para manter a aparência infantil. Tomava pílulas para controlar o sono e o apetite, práticas comuns na época, mas prejudiciais. Foi alvo de comentários humilhantes sobre sua aparência por produtores. Sofreu de depressão, vícios e ansiedade ao longo da vida, em parte ligados à experiência no filme. Ray Bolger quase morreu sob o peso do papel. O ator Ray Bolger, que interpretou o Espantalho, originalmente queria fazer o Homem de Lata, mas cedeu o papel para Bert Lahr. Para caracterizar o Espantalho, ele usou uma roupa tão apertada que quase impediu a circulação sanguínea. Em várias cenas, ele desmaiou de exaustão. Jack Haley. Intoxicação por maquiagem de alumínio. O ator Jack Haley substituiu o originalmente escalado para o Homem de Lata, Buddy Ebsen, após este ter uma reação alérgica grave à maquiagem feita com pó de alumínio. A poeira causou edema pulmonar, e Ebsen foi hospitalizado por semanas. Quando Haley assumiu o papel, ele também sofreu com irritações e dificuldade respiratória. Margaret Hamilton, queimaduras graves. A atriz que interpretou a Bruxa Má do Oeste, Margaret Hamilton, sofreu queimaduras sérias durante a cena em que ela se dissolve no chão após ser jogada à água por Dorothy. A explosão que deveria fazê-la sumir foi acionada antes do tempo, e a chama atingiu seu rosto e mãos. Ela passou semanas se recuperando no hospital. Cenas misteriosas e rumores sinistros. A figura suspeita nos fundos da floresta, teoria do suicídio. Uma das teorias mais famosas envolvendo o filme surgiu décadas depois do lançamento.
Durante a cena em que Dorothy e seus companheiros caminham pelo bosque cantando We Are Off to See the Wizard, há uma imagem que aparece nos fundos da tela, entre as árvores. Alguns espectadores juraram que era um homem enforcado, uma figura pendurada em uma árvore, um suicídio real captado por acidente nas filmagens. Essa teoria se espalhou rapidamente na era digital, especialmente quando o filme foi relançado em DVD. Mas, o que realmente era? Depois de investigações e análises frame a frame, a figura provavelmente era um técnico ou assistente de produção. Ou, mais provavelmente, uma ave empoleirada em uma árvore. Nenhuma evidência concreta de suicídio ou morte acidental foi encontrada. Estudos técnicos e depoimentos da equipe confirmaram que não houve mortes no set durante as filmagens. Mesmo assim, a teoria persiste entre fãs do ocultismo e teóricos do medo. O Corvo, o filme e seu ambiente sombra. Lançado em 1994, O Corvo é um filme de ação e drama baseado na graphic novel homônima criada por James O'Barr. Nele, Brandon Lee interpreta Eric Draven, um músico assassinado junto com sua noiva, que retorna dos mortos para vingar-se dos responsáveis. O tom sombrio, visual gótico e trilha sonora marcante rapidamente transformaram o filme em um cult. Mas Brandon não viveu para ver o sucesso do filme. Bruce Lee, a sombra que permanece. Antes de falarmos sobre Brandon, precisamos entender a importância de seu pai. Bruce Lee, de 1940 a 1973. Mestre de artes marciais e ator chinês-americano. Revolucionou o cinema de ação com filmes como Operação Dragão, O Dragão Chinês e Jogada de Mestre. Morreu tragicamente em 20 de julho de 1973, aos 32 anos, enquanto dublava o filme Game of Death. Causa oficial da morte: edema cerebral causado pela reação a uma droga chamada Equagesic, um analgésico. Mas até hoje há dúvidas e teorias. Acidente? Assassinato? Maldição? Na época, muitos associaram sua morte à superstição chinesa, inclusive rumores de que teria sido amaldiçoado por praticar artes proibidas ou por desafiar espíritos ancestrais. A morte de Brandon Lee? Um acidente trágico. Brandon Lee nasceu em 1965, filho de Bruce Lee e Linda Emery. Cresceu nos Estados Unidos e estudou arte dramática, tentando seguir carreira longe da sombra do pai. Em 1993, estava gravando O Corvo, em Charlotte, Carolina do Norte. O que aconteceu? Durante a gravação de uma cena de tiroteio em 31 de março de 1993, Brandon foi baleado acidentalmente. A arma cenográfica usada continha uma bala real, que ainda estava dentro do cano desde uma cena anterior. A sequência de erros foi a seguinte: um técnico esqueceu de remover uma bala falsa, uma cápsula vazia, do barril da arma. Durante uma mudança de cena, outra equipe inseriu uma barra de alumínio para simular o impacto da bala. Quando a arma foi disparada, a bala verdadeira foi lançada diretamente contra Brandon, perfurando seu abdômen. Ele foi levado às pressas para o hospital, mas morreu horas depois, aos 28 anos. Fatos que alimentaram as teorias da maldição. Após a morte de Brandon, muitos começaram a notar estranhas coincidências. Legado familiar. Pai e filho morreram jovens durante filmagens. Idade similar. Bruce tinha 32 anos. Brandon, 28. Cenas de violência. Ambos estavam envolvidos em cenas de ação intensa. Superstição chinesa. Algumas correntes acreditam em maldições familiares ou karma ancestral. Data simbólica. Brandon morreu no final de março, perto do aniversário da morte de seu pai. Essas semelhanças geraram especulações de que a família Lee estaria sob uma maldição milenar, transmitida através de conhecimentos proibidos, práticas ancestrais ou até mesmo inimigos antigos. Explicações racionais para o acidente. Apesar das teorias sinistras, especialistas e investigações apontam que a morte de Brandon foi resultado de falhas graves na segurança do set. A arma cenográfica não deveria conter qualquer tipo de projétil. Houve falhas na comunicação entre departamentos técnicos. Nenhuma inspeção adequada foi feita após mudanças na cena.
Um processo judicial resultou em multas e revisões de protocolos de segurança em Hollywood. A produção do filme foi suspensa por semanas, mas retomada com CGI e duplos para finalizar as cenas restantes. Você sabia que muitos atores recusam papéis por superstição? Alguns não usam roupas da cor roxa em gravações. Outros se recusam a dizer Macbeth dentro de um teatro, uma superstição que vem do mundo do teatro, mas assombra os sets até hoje. Superstição ou autoproteção?